Se você nunca fez exercício físico, ou mesmo você que já está realizando exercício físico, porém sem nenhum critério, mediante a tantas informações aleatórias na internet, eu vou ajudar você a se organizar com o método RF. Então, vamos juntos! Fala, meus atletas! Eu sou o professor Ricardo, fisiologista, eu sou treinador desde 2008, sou personal trainer desde 2011, então tenho uma vasta experiência com exercício físico, com metodologia de treino. Então estou aqui hoje para te ajudar, você que está iniciando a sua jornada em relação à prática de exercício físico, a prática de atividade física, você que está completamente perdido aqui na internet com tantas informações, boas informações, porém de forma aleatória, ou seja, sem organização, sem nenhuma curadoria. Como então iniciar a sua prática de atividade física? Ou mesmo você que já realiza exercício físico, porém sem nenhum critério, ou seja, de forma desordenada, sem método. Nesta presente aula eu vou ensinar a você a se organizar, ou seja, com o método RF. Então fique aqui comigo que eu vou ensinar você o passo a passo para que você tenha uma melhor organização e um melhor benefício utilizando o exercício físico para promover a sua saúde. Então, quando você inicia a sua jornada, inicia os seus exercícios físicos, ou mesmo você que já está treinando, mas porém está ali avulso, sem critério, abandonado, ou seja, está a esmo olhando os vídeos aqui da internet, sem uma orientação, sem um direcionamento, a primeira coisa que você deve, tentar se organizar não é em relação a técnicas avançadas de musculação, a treinar, por exemplo, as zonas de alvo de corrida, ou seja, os chamado zonas de treinamento ou zonas aeróbias, zonas anaeróbias. Não se preocupe com isso. Primeiramente, você tem que aprender o passo a passo. Eu tenho aqui os métodos, por exemplo, meu método RF, a base. Eu tenho o método hipertrofia e eu tenho o método corrida, mas não adianta você que está iniciando, para que você vai pensar em treino específico de hipertrofia? Embora a base já te dê hipertrofia, quando você inicia uma base, você tem uma hipertrofia, mas aqui, por exemplo, no método de hipertrofia já é um método extremamente avançado, para quem já tem repertório motor. Corrida, eu tenho o meu método de corrida, o método RF corrida, porém você já tem que ter uma base. Então eu sugiro você iniciar com o meu método base, método RF, porque aqui qual que é o objetivo agora, nesse primeiro momento, é você ganhar repertório motor, ganhar gama de movimentos, ou seja, você tem que aprender todos os movimentos, desde os exercícios básicos da musculação, os exercícios básicos funcionais, os exercícios básicos de mobilidade, flexibilidade. Você tem que ter uma base mínima cardiorrespiratória do ponto de vista aeróbio. Então, nesse primeiro momento, essa base você vai ganhar esse repertório, ou seja, ganhar movimentos. Então, eu vou ensinar você, eu não falarei do meu método de hipertrofia, nem do meu método de corrida. Eu vou te dar a base, vou te dar o passo a passo para que você execute a base da melhor maneira possível. Olha, já dizia Leonardo da Vinci, a simplicidade é a máxima da sofisticação. Então, o meu método base, método RF, que é a base de todos os meus métodos de treino, não tem nada de mirabolante, de extraordinário, de algo que não exista. Na realidade, todo método são compilações de vários métodos. Ninguém inventou a roda, pelo menos essa geração aqui, ela apenas copia. A roda já foi inventada há muito tempo por grandes gênios. Então o treinamento está dentro desse racional. Então no meu método você pode utilizar, não precisa nem me contratar para eu ser o seu treinador, o seu mentor. Basta você seguir o meu método da maneira no qual eu estou aqui descrevendo para você, que você terá sucesso no seu treino. Conforme eu disse, você que está iniciando essa jornada de treinamento, ou você que está desorganizado, está treinando a esmo, sem nenhum critério. Então a primeira coisa que você deve ter, eu vou depois elucidar esse exercício aqui, mas eu vou aqui primeiramente apresentar a ideia, o racional do meu método base. É você treinar a mobilidade e a flexibilidade, ou seja, essa capacidade de você
poder movimentar suas articulações da melhor maneira possível, ou seja, da maneira mais ampla possível. Porque muitas vezes você vai treinar e você tem limitação articular, ou seja, a musculatura de alguma maneira está segurando aquela capacidade de movimentar. Então você tem limitações não do ponto de vista muscular, mas do ponto de vista de mobilidade articular. E a flexibilidade, juntamente com a mobilidade, vai te dar essa maior amplitude e de alguma maneira vai beneficiar os seus exercícios, sobretudo os exercícios de força. E você tem que treinar o seu core, ou seja, o seu centro de força, o seu abdômen. Porque se você tem um abdômen forte, você consegue realizar exercícios de membros superiores e também exercícios de membros inferiores com a maior qualidade. Porque muitas vezes, se você não tiver a sua região central, o seu abdômen forte, você terá limitação, tanto para executar exercícios, conforme eu disse, superiores e inferiores. Então isso é base, aliás, é um dos pilares do método base. Então, vamos treinar o treino de força, na sua sessão de treino e depois o treino de força. Aí no treino de força, eu misturo elementos da musculação, ou seja, todo o repertório de musculação. Então, nesse sentido, você tente treinar os básicos, os exercícios básicos de musculação, todos eles, ou seja, ganhando repertório aqui dos exercícios específicos de musculação. E depois nós vamos treinar também aqui, olha, você deve treinar aqui todos o aspecto funcional, existe até sim, se existe ou não treino funcional, na minha concepção, e sim, há exercício específico para melhorar o movimento, não que a musculação não melhore o movimento, mas o funcional ele é mais claro, você vai treinar salto, você vai treinar empurrar, você vai treinar agachar, ele é mais racional. Então você dentro aqui do método de força, na parte de força, você vai treinar aspectos funcional e você também vai treinar elementos do LPO. Não é que você vai treinar o levantamento de peso olímpico da maneira clássica, mas existe movimentos importantíssimos que vai te ajudar tanto no seu treino funcional quanto no seu treino de musculação. Então, no meu método aqui, eu misturo esses três elementos, esses três princípios, essas três ideias de treinamento. E por último, cardiorrespiratório. Eu até disse no começo que você não deve preocupar com zonas-alvo, com zonas de treinamento. É claro que não deve ser uma preocupação, porém, dentro da minha base, você aprende quais são as zonas-alvo, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6, e você, de alguma maneira, dentro dessa zona, dentro do cardiorrespiratório aeróbio, porque você também treina o cardiorrespiratório também, quando você realiza a musculação, mas é o cardiorrespiratório aeróbio, embora você também treine de forma anaeróbia, ou seja, sem a utilização de oxigênio. Desculpa pelos termos técnicos, mas é porque aqui é bem completo também, você treina nas chamadas 6 zonas de treinamento. Então aqui você vai ter praticamente um método extremamente completo. Eu vou passar para você, vou explicar por cima, né, cada um desses pilares para que você possa aplicar. E uma vez você tendo essa estrutura aqui, esse racional de treino aqui, você vai conseguir se orientar melhor dentro do seu programa de treino. O meu método base RF começa com aquilo que é mais elementar, flexibilidade e mobilidade. Então esse é o primeiro princípio. Será que você, por exemplo, consegue fazer a flexibilidade de quadríceps em pé sem se apoiar em nenhum lugar? Ou você precisa de um apoio? Ou será que você até consegue segurar? Que muitas pessoas não conseguem puxar o próprio pé, por incrível que pareça. Isso eu assisto todos os dias, pessoas com esse tipo de dificuldade. Será que você consegue colocar suas mãos no chão? Cabeça no joelho, por exemplo? Que são todos elementos que de alguma maneira vai ajudar você a ter uma melhor mobilidade para realizar os treinos, por exemplo, os treinos de força, ou mesmo lá à frente os treinos cardiorrespiratórios de corrida, se você quiser realizá-los. Então, aqui é a base. Então, primeiramente, busque pelos exercícios de flexibilidade e pelos exercícios de mobilidade. No meu canal Ricardo Fisiologista, você tem uma gama, um repertório gigante de exercícios para todas essas bases que eu estou aqui lhe dizendo, lhe prescrevendo, ou seja, lhe orientando para que você siga o meu método. Mesmo que você não seja meu aluno de mentoria, você pode seguir o meu método e utilizar as minhas referências, os meus exercícios que eu tenho lá disponíveis para que você possa seguir, copiar e utilizar no seu repertório de treino. Agora eu vou realizar, por exemplo, os exercícios de mobilidade e flexibilidade no chão para que você tenha uma noção de como que você pode, então, executá-los. Você pode treinar sua flexibilidade, por exemplo, fazendo um afastamento de pés,
tentando chegar o braço à frente, ou mesmo a queda em um dos membros, ou seja, flexionar-se em cada um dos membros com a perna aberta para treinar a sua cadeia tônica posterior, exatamente dessa maneira. Ou mesmo, por exemplo, realizar a aproximação dos pés e tentar chegar ao máximo que você conseguir no joelho, na canela, se você estiver com tênis no cadarço, ou mesmo puxando a ponta dos pés, ou mesmo tentando aproximar dessa maneira a sua cabeça do joelho, ou mesmo a posição de borboleta, que você pode tentar aproximar. Se você não conseguir, você tente fazer da melhor maneira que você conseguir, ou seja, na máxima amplitude. Por exemplo, aqui eu consigo. Não é nenhum exibicionista, a gente tem muito mais flexibilidade do que eu. Eu quero dizer o seguinte, você precisa ganhar repertório motor. Por exemplo, todos esses exercícios ajudam você, por exemplo, lá na musculação. Vou dar um exemplo aqui, a mobilidade de tornozelo, ou seja, essa aproximação do dedão na canela, fechando, ou seja, fazendo uma chamada dorsiflexão, que é um termo técnico. Isso vai te ajudar, por exemplo, a agachar melhor. Ou mesmo o próprio treino funcional, ou seja, aqui também, por exemplo, melhorando a sua mobilidade de quadril, tentando aproximar o seu glúteo, o seu calcanhar, e isso também ajudará você a agachar melhor, tanto no exercício de agachamento, quanto também na vida. Você vai ter uma condição, por exemplo, de fazer essa posição de cócoras, que é um exercício básico, é elementar. Então aqui eu estou te dando repertórios, exercícios para que você faça dentro da minha base, no meu método base RF. Então, o primeiro princípio é esse, mobilidade e flexibilidade. Agora eu vou apresentar para você a segunda parte do treino, da sessão de treino que você deverá realizar, que é a parte de core. Então, o core o que é? Na realidade é fortalecer o abdômen. Pode ser com os clássicos abdominais mesmo, por exemplo, eu estou aqui fortalecendo o meu reto abdominal, realizando o exercício supra-abdominal, ou mesmo o infra-abdominal. Claro que o infra já é mais avançado, mas eu estou aqui apenas elucidando que você tem que ganhar repertório motor. Com os isométricos, eu sempre inicio até com os isométricos, por exemplo, com a ponte, um exercício elementar, fundamental para ajudar a fortalecer o seu transverso abdominal, que é o músculo que fica abaixo do seu reto abdominal. Ele forma um cinto no seu abdômen. Evidentemente, a ponte também ativa os seus glúteos, ativa os seus posteriores de coxa, além da sua perna. Ou seja, mas o meu grande objetivo aqui é fortalecer esta região, tanto de pelve quanto de abdômen. Devo utilizar as prancha lateral, por exemplo, na qual eu estou realizando, ou mesmo a prancha lateral adaptada, ou mesmo a prancha adaptada ajoelhada ou a clássica suspensa. Ou seja, aqui nós temos também uma gama de exercícios que você tem aqui no canal Ricardo Fisiologista. Você, para cada um desses dos pilares que eu utilizo aqui no meu método base, você tem exercício. Basta você apenas ver se você suporta realizá-los. Por isso é muito importante, se você for realizar dentro de uma academia, procure ver com o seu treinador, com o seu personal, com o seu orientador ali durante o momento que você estiver executando, ver se aquele exercício ali está adequado para você, porque para cada um desses exercícios existem várias adaptações que dá para se fazer, mas o mais importante é que você os faça exatamente seguindo essa ordem, começando com a flexibilidade e mobilidade, e a segunda parte do treino é você realizar os treinos de ativação de core. Então, seguindo o terceiro pilar do meu método base RF, também é repertório. Conforme eu fiz tanto nos exercícios de flexibilidade, mobilidade, core, igual eu sempre falo, sempre nós vamos treinar do mais simples ao mais complexo. Dentro do método, por exemplo, eu não preocupo, por exemplo, dentro da musculação, por exemplo, eu não preocupo em avançar em técnicas. Por exemplo, o que são as técnicas avançadas? Eu vou treinar excêntrica lenta, aquele movimento, uma fase chamada fase excêntrica lenta. Por exemplo, quando eu faço uma contração, nós chamamos de fase concêntrica. Por exemplo, no meu bíceps. Quando eu faço a extensão, nós chamamos de excêntrica. Então, eu estou fazendo uma excêntrica lenta, com movimento lento, cadenciado. Então, isso aqui é uma técnica, mas tem dezenas de técnicas.
Então, no método base, eu não uso técnicas avançadas, apenas repertório. Então, eu sigo o mesmo racional. Por exemplo, uma pessoa extremamente iniciante, não sabe nem o nome desse implemento aqui, que é o halter, ou dumbbell. Uma pessoa, por exemplo, que vai iniciar, eu vou colocar uma carguinha extremamente leve, com uma base para que ela possa se deitar, com um peso bem leve, com halteres, respeitando a amplitude de movimento. Então, isso que você deve se atentar. Se você pode descer mais os cotovelos, ou se você tem que limitar a 90 graus. Então, esses são ajustes que você deve, de alguma maneira, tomar cuidado se você estiver realizando na academia. Mas, tirando isso, vamos pensar do mais simples para o mais complexo. Se você já, de alguma forma, já treina, já tem uma certa habilidade, evidentemente que você pode fazer exercícios mais avançados, mas sempre procurando melhorar repertório. Uma pessoa que nunca treinou, por exemplo, vou falar para ela fazer uma elevação lateral. Uma pessoa que já treina, por exemplo, já tem uma certa habilidade em fazer exercícios de ombros, já vou, de repente, aumentar o repertório dela, fazer essa elevação lateral no crossover, puxando no cabo, por exemplo. É um avanço de repertório. Então, aqui é onde nós mais temos exercícios. Por exemplo, se você, de repente, é muito iniciante, vai fazer um exercício de agachamento, às vezes você tem equilíbrio suficiente para fazer o agachamento sem segurar, ou de repente você vai ter que se apoiar em algum local, por exemplo, eu estou aqui, por exemplo, segurando no meu banco, vou segurar aqui e vou tentar agachar. Então são ajustes que você deve fazer, ou de repente você já consegue suficientemente fazer o agachamento com a própria barra. Então vai depender muito do seu momento. Esse momento eu não sei, isso você deve procurar orientação ou pelo menos ter o discernimento. Se você for totalmente iniciante, é evidente, eu vou sugerir você começar pelo mais simples, pelas máquinas, que é o mais simples. Então aí você vai sofisticando, aumentando o repertório. Então lembrando, o objetivo aqui é repertório. E eu falei que aqui no método base eu misturo elementos da musculação, do funcional. Qual seria então a diferença do funcional? Por exemplo, eu realizei agora há pouco o supino com halteres, mas no funcional, o racional não é o supino, o racional é empurrar. Por exemplo, vou pegar aqui uma anilha e vou empurrar. Isso aqui seria praticamente o mesmo movimento do supino, eu estou empurrando. Mas no funcional não, no funcional eu estou melhorando a capacidade de empurrar. Então eu misturo elementos de várias modalidades, como também mistura elementos do próprio levantamento de peso olímpico. Então, só que porém, para se fazer isso, levantamento de peso olímpico, você já deverá estar num ciclo, uma base mais avançada. Aí dentro aqui do método base, eu tenho base 1, base 2, base 3, base 4. Mas se você é completamente iniciante, você deve tentar realizar o maior número de exercícios na maior amplitude possível. Então pensa em quantidade e qualidade e vai progredindo dessa maneira sem preocupar com carga, com peso, com movimento. Eu vou apresentar agora para vocês o último pilar do nosso treino, que é o treino cardiorrespiratório. Porém, esse termo é um tanto quanto equivocado, porque a pessoa fala, eu vou fazer cardio, mas no seu treino de musculação, por exemplo, o treino funcional, ou mesmo o treino de mobilidade, ou treino de flexibilidade, você aumenta o seu cardio respiratório. O que é isso na prática? Ou seja, você eleva a sua frequência cardíaca e eleva a sua frequência respiratória, porque você começa a ter reações bioquímicas e essas reações de alguma forma alteram. Você tem que, por exemplo, tecnicamente falando, expirar mais CO2, porque você forma subprodutos e você tem que eliminar esse dióxido de carbono. E você tem que puxar mais oxigênio para produzir energia, então, evidentemente, você eleva a frequência cardíaca e eleva a frequência respiratória. Então, você tem um treinamento cardiorrespiratório também no treino de musculação e no treino funcional. Mas então, por que então tem esse quarto pilar cardiorrespiratório? Esse cardiorrespiratório aqui, de um modo particular, é para você treinar
do ponto de vista cardiorrespiratório aeróbio e anaeróbio. Mas, conforme eu disse, né, você que é iniciante ou você que está treinando de forma a esmo aí, sem muita orientação, quando você for treinar nesse pilar aqui, conforme eu disse, o nosso objetivo aqui é você ter repertório motor. Então você poderia fazer esse movimento contínuo. Eu acabei não explicando, por exemplo, o cardiorrespiratório aeróbio, você produz energia constantemente e mantém um certo equilíbrio, um certo platô. Por exemplo, eu estou caminhando aqui, eu caminharia 1, 2, 3, 4 horas tranquilamente. Então aqui a minha frequência respiratória, a minha frequência cardíaca se mantém constante. Quando eu vou treinar, por exemplo, o cardiorrespiratório lá na musculação, existe uma inconstância. Essa frequência sobe, porque ela baixa, sobe e abaixa. A frequência respiratória também sobe e abaixa. Então, o objetivo aqui é apenas você ter essa capacidade, essa resistência cardiorrespiratória aeróbia. Pode ser feita, por exemplo, caminhando na rua, caminhando na esteira, caminhando na bicicleta, nadando. Então, você pode, lançar mão de vários implementos ergométricos para que você alcance esse objetivo. No caso aqui eu estou apresentando na esteira, que é mais cômodo para a gravação. E quando o meu aluno, o meu atleta que faz a minha mentoria, qual que é a diferença? Além de você ganhar repertório, tentar realizar nos mais diversos implementos, ou se a pessoa quiser especializar numa única modalidade, por exemplo, a corrida ou a caminhada, o que eu faço? Essa pessoa avança, qual que é o repertório? Nesse caso, eu nem me preocupo tanto com o repertório, com tipos de exercício. Eu preocupo, às vezes, mesmo em treinar zonas de treino, zonas-alvos. Tecnicamente, para você entender, como que funciona? Por exemplo, eu estou caminhando a 5 km por hora nesse momento. O que acontece? O nosso corpo ele está sempre necessitando de energia, de oxigênio. Nossa gasolina é oxigênio. E os nutrientes, evidentemente. Essa combustão, né, de nutriente e oxigênio produz energia o tempo todo, que é o chamado ATP. Em repouso, nós temos um nome técnico, ou seja, em repouso, cada quilo do meu corpo, do seu também, gasta 3 ml e meio de oxigênio por minuto. Então, se você multiplica, por exemplo, uma pessoa de 100 quilos e gasta 3 ml e meio vezes o 100, essa pessoa gasta 350 ml de oxigênio por minuto. Esse valor de 3,5 é chamado MET. É um coeficiente metabólico. Desculpa pela tecnicidade, mas eu preciso explicar isso para você entender que, por exemplo, quando você vai caminhar a 5 por hora, ao invés de você gastar os 3,5, você vai multiplicar esses 3,5 por 5. Vão dar 17,5. Ou seja, hipoteticamente, se eu tivesse 100 quilos, eu estaria gastando por cada quilo do meu corpo 17 ml e meio de oxigênio por quilograma. O que significa isso? Quanto mais eu gasto, mais eu elevo a frequência cardíaca, mais eu elevo a minha frequência respiratória. E de alguma maneira, por exemplo, pessoas que querem às vezes emagrecer, elas treinam em zonas de MET diferente. Por exemplo, se eu quisesse, no meu caso, na minha condição física, treinar numa condição aeróbica que favorecesse a minha queima de gorduras, eu iria treinar, por exemplo, numa zona de treinamento, mais ou menos 70% da minha frequência cardíaca máxima, que é uma outra forma, um outro protocolo, e tudo isso eu vou explicar. Tem vídeos meus explicando, eu vou explicar também, fazer outros vídeos explicando para vocês como vocês devem montar esses seus treinos embasados, tanto na zona de treino pela frequência cardíaca, eu estou com o monitor cardíaco aqui agora, está batendo a 136, como também pelo MET. Mas simplificando, qual que é o objetivo aqui? Fazer com que você melhore essa sua capacidade de realizar um esforço contínuo, sem cansar, seja caminhada, seja corrida, seja natação, ou seja, continuamente, acima de 3 minutos, até 30 minutos, 1 hora, 2 horas, o tanto que você achar pertinente para a sua realidade de treino.
Então, basicamente é isso. Então, você vai encerrar com cardiorrespiratório. Conforme eu disse, dentro do meu canal Ricardo Fisiologista, você tem vídeos explicando como treinar, por exemplo, embasado no MET, ou embasado na frequência cardíaca, ou mesmo pela capacidade de conversar. Existe, por exemplo, se você não tiver monitor cardíaco, ou se você não tiver condições de analisar a sua velocidade, e descobrir o seu MET de treino, você pode, por exemplo, usar o Talk Test, que é a capacidade de analisar a sua intensidade de treino pela capacidade de conversar. Então, eu também ensino você no canal Ricardo Fisiologista a você usar essas ferramentas para que, de alguma maneira, o seu treino seja minimamente bem executado, bem organizado. Então, basicamente, são esses 4 elementos, esses 4 pilares que você deve utilizar na sua sessão de treino. Mobilidade, flexibilidade, o treino de core, o treino de força e o treino cardiorrespiratório. Recapitulando, o método base RF, o nosso principal objetivo, coloca na sua cabeça, você está iniciando, você tem pouco repertório ou você está sem direção, você tem que ganhar repertório motor, você tem que ganhar habilidades motoras gerais, amplitude de movimentos gerais, esse é o seu objetivo. Não preocupe-se com carga, com peso, com quilagem, isso não é o mais importante. O mais importante é você ter, de fato, a habilidade suficiente. Para sim, numa outra etapa, caso você vai adquirir, você vai ganhar esse repertório, você consiga, de alguma maneira, treinar de forma mais avançada. Então, primeiro momento, conforme eu disse, na sessão, treine a sua mobilidade, a sua flexibilidade para você ter a capacidade de movimentar-se melhor. Segundo, você precisa desse core forte. Sem um core forte, você não consegue ter muita força em membros inferiores nem superiores. O treino de força, você deve treinar repertório motor, da musculação, tudo possível de musculação, tudo possível do treino funcional, de movimentos. Se você conseguir também treinar os elementos de LPO, treinamento de peso olímpico, treinos de powerlifting, vai te ajudar a ter força. Evidentemente, isso são etapas mais avançadas dentro do repertório. E sempre lembrando, se você tiver dificuldades, limitações articulares, de amplitude, você deve respeitar essas dificuldades e limitações de amplitude em função de dores articulares ou de qualquer dor, de qualquer outra natureza, você também deve sempre respeitar isso. Então, isso é um dado importante. E o último pilar é o cardiorrespiratório, seja ele na forma aeróbia, contínua, caminhada, corrida, natação, bicicleta, ou cardiorrespiratório anaeróbio, os treinos em alta intensidade, seja em qualquer um desses ergômetros que eu falei, ou mesmo na escada rolante. Então, aqui você consegue, aqui é um modelo de treino completo, então basta você seguir este método. Claro que é possível também você treinar cada pilar desse de forma separada. Então, em outros vídeos aulas, eu vou apresentar a você uma aula aplicando este modelo nessa organização, mas também apresentarei também de uma outra maneira, de forma separada por sessão, ou seja, uma sessão de mobilidade, uma sessão específica de core, ou de força, ou de cardio, para que você também possa treinar com outras, com mais variações de sessões. Então, se você achou interessante esse conteúdo, se você conhece outras pessoas que estão com dificuldades, que querem iniciar seus treinos, ou que já iniciaram, mas estão desorganizadas, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse conteúdo para que essas pessoas possam se beneficiar também com um modelo mais organizado de treino. E se você quer que eu seja o seu treinador, se você quer ser o meu atleta, eu atendo você de qualquer lugar do Brasil e do mundo, basta enviar para mim um direct pelo Instagram ou mesmo enviar para mim uma mensagem no meu WhatsApp, que o número está aqui descrito abaixo. Então espero você numa próxima aula. Um forte abraço.